Muito bem, vamos falar então sobre Paul Thomas Anderson e o filme novo dele, One Battle After Another, uma batalha após a outra, lançado agora na segunda metade de 2025. Paul Thomas Anderson chega ao 10º filme dele aí numa espécie de encruzilhada, né? Ele é um cineasta que já está consagrado, já está sedimentado como um grande autor, ele é visto como um dos maiores cineastas norte-americanos em atividade e um dos grandes cineastas, por assim dizer, autor. É visto como um dos grandes artistas contemporâneos, então ganha prêmios, tem uma carreira sólida, um track record aí, um registro de obras que já está consolidado e que coloca ele como um cineasta artista. Mas com Uma Batalha Após a Outra, ele aborda um orçamento que estava fora do escopo dele original. Foi um filme que custou aí, pelo que consta nas fontes, mais de 150 milhões de dólares, o que é muito dinheiro, né? Coloca na categoria de uma produção que precisa aí de uns 300 milhões de dólares em termos de receita internacional para se pagar. E praticamente entra na categoria de blockbuster, né? E aí vamos descobrir como é que ele se saiu em relação a isso. Junto desse aspecto de entrar na coisa dos blockbusters, para um cineasta que vem dessa coisa autoral, né, de fazer um cinema mais de arte e tal, ele também está dialogando com o momento contemporâneo, né? Ele está tentando fazer um filme mais político, à sua própria maneira. Então, ativismo digital, cultura identitária, brigas ideológicas que a gente viu, né, nas eleições todas, tanto no Brasil como fora do Brasil, né, na Europa e nos Estados Unidos, a gente viu nos últimos anos, acusações mútuas de moralismo, né, ele está lidando muito com isso, então ele de certa forma mexe aí, de determinada maneira ele está colocando aí o dedo num vespeiro ao se posicionar com o filme novo dele, que estabelece um diálogo, estabelece um contraponto, aí, uma reflexão em relação a alguns aspectos do que está acontecendo no mundo político, moral e cultural que nós estamos vivendo no Ocidente atual. E a gente está vendo ele aqui no modo grande escala, né? Produção ambiciosa, grande, vários atores famosos, né? Você tem o Sean Penn, tem o Leonardo DiCaprio, Benício Del Toro, um discurso político que está claro, está visível. Essa é a tentativa de fazer um blockbuster. Então, digamos assim, ele está tentando ousar e sair da sua zona de conforto, vamos colocar dessa forma. Agora, isso funciona? Vamos passar para uma revisão da sinopse e analisar a obra em si. Ok, qual é a história do One Battle After Another, do Uma Batalha Após a Outra? O Leonardo DiCaprio, que é o protagonista, faz o papel do líder não, do participante de um grupo revolucionário de extrema esquerda chamado French 75, que é bastante inspirado, muito similar ali ao Weather Underground, que era um grupo que nos anos 60, ali nos Estados Unidos, agiu fazendo atentados terroristas e afins. E eles começam já o filme ali num centro tipo do ICE, né, da Polícia de Imigração norte-americana, tentando resgatar pessoas que estão presas e tal, e liberando eles, enfim. O negócio deles é explodir coisas e propagar a mensagem revolucionária deles. Eles encontram então o Coronel Lockjaw, que já é um nome meio ridículo, né? Porque o Coronel Mandíbula Travada, que é feito pelo Sean Penn e que é humilhado pela perfídia Beverly Hills. Esses nomes são sensacionais, né? Que é, assim, namorada do DiCaprio, do personagem dele, e desenvolve uma espécie de fascínio com ela e eles iniciam um romance proibido, né? O cara que é o militar malvado da direita
canalha que está encantado com a revolucionária esquerdista que explode as coisas e quer fazer um mundo revolucionário, socialista, ou sei lá. Eles nem entram em desenvolver exatamente qual que é a ideologia desse grupo, que é meio ridículo, para falar a verdade. Como são esses grupos em geral, né, que não lidam muito com a realidade. O filme então faz um salto de 16 anos e o DiCaprio está vivendo escondido já com uma filha que ele teve com a perfídia, e a perfídia Beverly Hills desapareceu depois que o grupo foi desmantelado, né? E aí o Lockjaw vai voltar na vida deles, né? A perseguição vai recontinuar e ele, enquanto revolucionário aposentado, vai ter que sair do estado de torpor e de acomodação na qual ele está para se defender do sistema malvadão. É mais ou menos esse o cenário básico do filme. Então o DiCaprio é o protagonista, né? Ele é parte super importante dessa organização criminosa baseada no Weather Underground, que é esse grupo terrorista americano dos anos 60. Aí que tá, pra gente que acha que os Estados Unidos não tinha extrema esquerda, vocês não estudam absolutamente nada, vocês não sabem o que é o exército simbionês, não sabem, até copiam Angela Davis, né? Kimberly Crenshaw. De onde vêm essas pessoas, meus amigos, cujos terminhos vocês decoram e repetem para usar a retórica anti-americana, né? Da Guatemala? Não, vem dos Estados Unidos. Enfim, para onde foi a escola de Frankfurt quando eles tiveram que fugir da Europa? Eles foram para o Irã? Não, né? Adorno era professor em Columbia, em Nova York. Não sabem que o Jim Jones era socialista, enfim. Os Estados Unidos tem uma tradição de esquerda enorme, mas o brasileiro esquerdista é analfabeto, então não dá para contar com isso. Enfim, eles são parte desse grupo, inspirados no Weather Underground, vão estudar para descobrir o que é analfabetos. E aí, lá pelas tantas, acontecem reviravoltas, não vamos entrar em spoilers aqui, não há necessidade, e a perfídia Beverly Hills abandona o grupo, e o Bob, o DiCaprio, o protagonista, que teve uma filha com ela, vai viver uma vida anônima, ali num lugar escondido nos Estados Unidos, tal, e acaba se entregando a um comodismo, às drogas, à bebida, desencantado com o fracasso do movimento e com o fato de que a mulher dele, a perfídia Beverly Hills, sumiu, desapareceu, abandonou a luta aparentemente numa trama cheia de viradas. Então temos aí o Nemesis, né, que é o coronel Lockjaw, que está apaixonado também pela perfídia Beverly Hills, e o Estado americano, que é tomado por um grupo que parece assim a KKK, né, é um grupo de conservadores supremacistas brancos bem caricato, bem ridículo, assim, sem nenhuma profundidade. Eles parecem até personagens assim de um filme do David Lynch, pode ser, de tão surreal que são as cenas nas quais eles aparecem, e que demonstra como essas pessoas veem qualquer um que discorde deles, né? Quer dizer, é um grupo de velhinhos branquinhos, malvados, que se encontram e ficam falando como eles acham que eles são superiores, porque eles são assim, eles são assado. É ridículo. Paul Thomas Anderson decepcionando, meus amigos. Bom, depois da gente apresentar esse lance geral, aliás, tem mais um detalhe. A filha tá ficando adolescente, tá virando uma rebelde ela mesma, uma grande revolucionária que ela vai ser, do Twitter, e que não consegue nem se livrar do celular dela, como vocês vão ver no filme, porque afinal, né, ela tá banhada em luxos burgueses e não vai abrir mão deles, evidentemente. E agora é a vez dela, né? O filme tá nessa de passar a tocha e o coronel Lockjaw vai reaparecer aí para prejudicar a vida dos revolucionários. E aí que entramos na análise do filme em si, né? Então, o Paul Thomas Anderson demonstra que ele é um cineasta profissional, consegue criar ambientação, tom, atmosfera, tudo que eu já falei, mas ele acha que você fazer personagens excêntricos e bizarros é profundidade, e não é. Então o Lockjaw é uma caricatura do que é um personagem
antagonista. Ele é repulsivo, ele fica passando cuspe no cabelo quando vai pentear o cabelo, ele não aceita o diferente, ele quer fazer parte do grupo de supremacistas. Ele não tem profundidade nenhuma. Ele não é nem interessante, ele é assim uma figurinha de álbum de figurinha do que é um vilão contemporâneo. Um militar durão, malvado, que utiliza do seu poder e da sua posição para exercer sadismo sobre os outros. Meu Deus do céu. Nossa, o personagem do Champagne é ridículo. É o pior papel que o Champagne já fez na vida dele. Com certeza, porque é uma caricatura de desenho animado, é tipo vilão do Scooby-Doo. É desse, acho que Scooby-Doo é melhor, aliás. Então esses personagens são assim picarescos, anedóticos, caricatos, né? O Paul Thomas Anderson, ele se aproxima de um tema grande, né? Imigração, a ideia de você querer mudar a sociedade, e ele fica no humor grotesco, que tem logo na primeira cena, que vocês vão ver, e nessa ideia de fazer personagens que não são realistas e que vêm aí para satisfazer os clichês que algumas pessoas têm na cabeça delas para que elas possam se sentir bem sobre elas mesmas, reduzindo o que elas acham que elas estão se opondo a uma visão ridícula que não vai mudar, porque a realidade não vai deixar de ser menos complexa do que ela é, porque ele transformou ela num desenho animado. A realidade vai continuar exatamente igual e com os problemas de complexidade que ela tem. Então o núcleo dramático fica bem resumido, porque você tem um teatro de fantoches. Ele toma como certo que você vai concordar com ele que os malvados são malvados, sem explorar muito o que essas pessoas querem de ambos os lados, né? Que mundo que esses revolucionários querem, isso não fica claro. Proposta que eles têm de verdade, tô falando proposta de verdade, não sonho, eu quero um mundo bom para todo mundo, com recursos infinitos, eu tô falando, tudo bem, como que você vai chegar lá? Né? A ideia seria explorar alguém que tem uma profundidade de proposta de sociedade, é isso? Ou só explodir coisas e falar, estamos indignados com o planeta, né? A pegada Greta, né? Enquanto estou banhado em luxos burgueses, né? Evidentemente. Essa gente que acha que eles são a síntese final da história moral humana, quer dizer, a história dos seres humanos foi um processo, dos seres humanos foi um processo para chegar neles, né? O resto da humanidade está errado, né? A gente passou por tudo, todas as guerras, todas as revoluções, toda a história filosófica do mundo, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Kant, Nietzsche. Chegamos agora no militante contemporâneo. Ele sintetiza a bondade humana. Tá, bom. Você coloca em um teatro de fantoches, porque ninguém tem motivações realmente orgânicas. Então é tudo meio que um gesto performático ali entre esses personagens. Eu não me importei com essas pessoas, de nenhum dos lados. Nem com os antagonistas e nem com os protagonistas. As cenas entre o Sean Penn e a tal da perfídia Beverly Hills parecem mais um esquete, assim. Aquilo não tem uma substância dramática profunda. E também é bem improvável, dramaticamente, que um se interessasse pelo outro, como é demonstrado no filme. Isso não tem uma exploração de por que eles... Até tudo bem, você pode dizer, os opostos se atraem. Na verdade, ele é um personagem reprimido, que gosta de quem ele persegue. Então desenvolva isso, demonstra isso na sua história. E por que ela também está interessada nele, ao ponto que ela tem uma relação com ele, né? Ele é quase um avatar, assim, né? Ele é quase um símbolo do que os pseudo-progressistas têm, do que eles acham que é um conservador, ou um militar, ou um policial, ou uma figura de autoridade, o que quer que seja. Quer dizer, o roteiro não consegue nem sofisticar esse personagem, essa discussão, esse debate. Ele trabalha com essa alegoria do que essas pessoas acham que são as ideias contra as quais eles se contrapõem, que são a coisa mais boba e infantil que tem. E personagens bobos levam a histórias bobas, né? Se você não tiver muito mais para explorar, você corre o sério risco de fazer uma história meio besta.
É nesse sentido que aí sim a personagem da Perfídia Beverly Hills, pelo menos isso ela tem, né? Ela demonstra, ela é progressista, ela é revolucionária e tal, mas você acaba vendo que ela é completamente egoísta, ela não quer criar a filha, ela não se importa com os outros, e na hora que é conveniente para ela, ela atrai o grupo. Então, ela demonstra bem que ela é narcisista, que ela tá fazendo aquilo por ela, porque ela se sente moralmente legitimada, né? Na vida real, muitas vezes eu diria que até a maioria, essas pessoas não se importam com nada, com ninguém. Se importam com a imagem pública deles e com sinalizar e tentar manifestar a virtude com discurso, falando que estão preocupados com isso ou com aquilo. Às vezes você tem gente que realmente se preocupa, que faz trabalho social mesmo, né, se engaja, assim, no sentido de caridade, eu digo, realmente de ajudar os outros, né, materialmente, se sacrifica pela coisa, eu quero dizer, dedica tempo, dedica dinheiro, né, a ajudar os outros, eu tô falando. Mas a vasta maioria fica só no discurso, né, só sinaliza. E mesmo ela, né, que faz as atividades terroristas para fazer o suposto mundinho melhor, que mundo melhor que ela faz? Nenhum, na prática, nenhum. Não melhora nada para ninguém, né? As atividades de terror, de assalto, de explosão que eles fazem, de destruir coisas, é só para eles. Então, essa personagem até apresenta alguma coisa que poderia ser interessante, mas ela dura muito pouco no filme. O personagem do DiCaprio é engraçado, ele é um ator profissional. Esse é o lado bom do filme, né? Todo mundo é profissional, veterano e sabe muito bem trabalhar. Agora, o fator relevante dele é que ele é um personagem caricato, engraçado, que fica se metendo em confusão, tropeçando, caindo, literalmente, às vezes fugindo da polícia, esquecendo a senha que ele tem que falar para poder voltar a falar com os French 75. É ok, tá valendo. Personagem um pouco cômico, que sai estabanado, meio picaresco pelo filme, tropeçando nas coisas e correndo atrás da filha sem conseguir fazer grandes coisas. E a filha deles também não é um grande personagem. Ela é, de certa forma, assim, nesse sentido, ela é a guerrilheira ideal, ela vai treinar, ela é moralmente correta, ela é poderosa, ela resolve as coisas apesar de ser jovem, ela tem pouquíssimas falhas, assim. E outra coisa, quem tá no poder hoje em dia, as elites, não são exatamente essa turma aí da KKK, dos supremacistas e coisa e tal, né? Por mais que o pessoal fique chamando o Trump de fascista e afins, assim, quem manda nas grandes corporações está preocupado com ESG, né? Com equidade, com social, né? No discurso, e é isso que está pegando. As universidades, a academia está tomada disso. O debate público está tomado disso, né? A mídia está tomado disso, identitarismo, né? Esse é o discurso dominante na sociedade, é isso que está pegando. Não é nem um pouco essa turma aí da KKK, do supremacismo e tal. Se você falar isso na rua, você vai ser perseguido. Se você ficar tentando defender essas ideias, aliás, que o filme demonstra, né? Então, as elites não são exatamente isso que eles estão mostrando. O personagem do Bob, então, ele tem falhas, a gente pode dizer assim, parece que ele tem falhas, né? Que ele é um personagem mais tridimensional, porque ele abandonou tudo, ele é drogado, largado. Só que moralmente ele tá correto. Ele mostra vilões hipócritas, tradicionais, assim, sem explorar a verdadeira hipocrisia do nosso tempo, que é um grupo de progressistas que está banhado em luxo burguês, não vive, né, sem os confortos, os vícios, os mimos, as facilidades, os recursos que só a história da classe burguesa proporcionou para a humanidade e a conexão de mercados, né, que o pessoal chama de neoliberalismo, né, qualquer sistema de mercados é neoliberalismo agora. Ele não explora a hipocrisia dessa própria galera, né, a hipocrisia desse tipo de gente. Gente que se move muito mais pelo próprio narcisismo, como eu já disse, e por uma obsessão em projetar a imagem num mundo aí de algoritmos e mídias sociais, né? Ah, eu sou do bem, eu tô muito preocupado com os outros. Entre um tweet e uma postagem da própria foto em sépia do Instagram e outra, eu estou aqui falando viva o SUS. Né? Muito preocupado. Bom, enfim, em alguns anos eu acho que esse filme vai ser bem mal visto.
Ele não deve ser lembrado, eu acredito, em algumas décadas, né? O tempo demora para as coisas depurarem, mas ele não vai ser lembrado como uma obra-prima, mas como uma comédia picaresca, assim, datada, e que é incapaz de enxergar os verdadeiros contornos do presente, que trabalha com caricaturas muito simplistas e que tem um discurso moral bem óbvio e vazio. Até certo ponto parece um filme preso ainda nos anos 60, né? Essa discussão, assim, a KKK está no poder, o patriarcado do homem branco racista. Meu amigo, já falei, estamos no mundo do ESG, entendeu? É cota para todo lado. Você vai ganhar posições de destaque, atenção da mídia e do beautiful people da cultura, das artes, da educação, se você dá uma lacrada ali, se vitimizar, demonstrar que você está denunciando alguma opressão. É isso que está pegando. A revolução está feita, meu amigo. Você está vivendo no mundo pós-maio de 68. Né? Não tem essa. Isso foi absorvido pelo que essa turminha chama de sistema, que é como as coisas funcionam. Você nunca vai criar nenhum mundo que tenha igualdade. Isso não vai acontecer. Tá? Acorda, se enxerga. Igualdade não existe. As pessoas não são iguais. As coisas não são iguais. Estruturas não são iguais. Culturas não são iguais. As coisas não são iguais e não vão se tornar iguais via coerção estatal. Esquece isso. Ainda mais quando essa suposta igualdade está sendo monitorada, executada, feita, dirigida por gente que não consegue nem limpar o próprio banheiro, né? Nem colocar o lixo para fora, né? E que depende de luxo burguês. Não tem condições. É ridículo. Então vamos a uma síntese aqui. Paul Thomas Anderson sabe criar tom, atmosfera, ambientação. Ele é um bom diretor de atores. Os atores são todos profissionais, né? Eles conseguem criar determinados climas, determinadas atmosferas ali. O filme é muito bem feito tecnicamente. Você começa a entrar nas cenas quando você vê os personagens conversando. Mas assim que a gente vê quem eles são de verdade, o que está sendo discutido e como que as coisas estão sendo retratadas, sinto muito, meus amigos, não é o suficiente. Para Uma Batalha Após a Outra, nota 4,5 pela competência técnica do Paul Thomas Anderson. Né? Mas é um filme muito longo, tem quase 3 horas, e eu não vi todos os filmes dele, mas já vou dizendo que certamente é um dos piores. Deve ganhar uma montanha de Oscars esse ano, porque esses são os tempos que vivemos, né, meus amigos? O lacre perdura. Assine aí se você gostou do canal, é isso aí, e logo mais eu volto com mais alguma verdade sobre a crítica e esse momento lamentável do cinema que estamos vivendo. Ridley Scott falou recentemente, né, que ele não tá vendo filme novo, ele tá revendo os próprios filmes dele, porque o cinema tá uma porcaria. Bom, ele tá certo. Esse é o fato. Falou.